Olá, meus queridos e queridas. Graças a Deus chegou o meu dia, né? Quantas vezes eu ouvi o canal da Elaine, quantos testemunhos, quantas vezes escutei todos os dias. Eu escutava os testemunhos, escutava as palavras que ela deixa, né, pra gente. E isso me ajudou muito. Então, eu prometi ao Senhor que quando chegasse a minha vez, eu não deixaria de contar, né? O quão maravilhoso e quão bom é o nosso Deus e como vale a pena a gente se posicionar diante dele e continuar, né? Eu sou casada há 23 anos, conheço meu marido há 25, 26 anos mais ou menos. E quando nós estávamos com 19 anos de casado, aconteceu o início do meu deserto, do nosso deserto. Mas claro, meus queridos e queridas, que isso não é de uma hora para outra, não é assim, né? Existiam brigas, existiam situações já no casamento. E a gente sabe que essas situações, elas, se a gente não trata, se a gente não cuida delas, se a gente não consegue solucionar elas em Deus ou com a ajuda de profissionais, seja como for, elas servem de brechas. E eu tinha essas brechas no meu casamento. Eram as questões econômicas que a gente estava sempre debatendo. Meu marido é um homem muito organizado, muito econômico, muito fiel e com as contas dele, com as coisas dele. Eu também sou, não que eu não seja. Mas como nós passamos uma dificuldade desde o início do casamento, embora a gente tenha uma profissão boa e tenha recursos bons, logo assim que nós casamos, eu tive uma falência, né, de negócios que eu tinha, 2 negócios, e depois de um ano ou dois de casada, acho que e na mesma época, o pai dele teve câncer, depois eu engravidei, depois meu pai teve câncer, depois a mãe dele entrou em depressão, então foram uma coisa atrás da outra sucessivamente, e o inimigo aproveitou todas essas situações para se transformarem em coisas mais pesadas ainda, e a gente não conseguia entrar num acordo, ele sempre trabalhando e vindo muito sobrecarregado emocionalmente do trabalho dele que exigia muito dele e das questões familiares, né? Porque precisou ver as coisas do pai e ele precisou resolver muita coisa, embora ele não seja filho único, ele é o mais velho. E depois que o pai partiu, precisou muito auxiliar a mãe, depois de uns 3 anos. E depois de 3 anos, com tudo isso aí acontecendo, meu pai também faleceu e a mãe dele teve um problema, uma isquemia e ficou acamada em estado neurovegetativo durante acho que uns 3 anos ou mais. Então, essas coisas todas, com certeza, já são o suficiente para que haja um estresse no casamento. Foram acumulando, as coisas foram se acumulando, acumulando. Além disso, havia a questão da convivência excessiva da minha mãe. Eu tinha uma dependência emocional muito grande da minha mãe. Isso causava muitos problemas no meu casamento. E outras coisas tantas que eu poderia dizer aqui. Mas a verdade é que Satanás aproveita tudo isso como brecha. E o que eu digo para vocês, que a Elaine sempre fala, que a gente tem que aprender a identificar essas brechas e a pedir a Deus que nos ajude a fechar. E por causa dessas brechas todas, a gente acabou se afastando, acabou vivendo junto, convivendo ali, mas era uma coisa muito assim, mecânica já, muitas desavenças. E eu estava assim, ficando já muito chateada. Nós tínhamos mudado para um lugar onde eu queria morar, e eu estava me sentindo muito bem, e eu achava que ali ia ser a solução de tudo. Mas, na verdade, foi exatamente nesse momento que Satanás achou uma brecha. E dada essa brecha, eu realmente me senti assim, diferente, por causa dessa situação de uma pessoa. Eu nunca fui uma pessoa de ficar conversando, não sou e nem nunca fui com ninguém, mas essa pessoa se aproximou por causa do que a gente estava precisando. A gente estava precisando de alugar imóveis e vender alguns outros imóveis, e essa pessoa se aproximou. E claro que o inimigo usou essa pessoa como uma seta, né? E essa pessoa começou a me elogiar muito. E meu marido até sabia que eu conversava com essa pessoa. Mas esses elogios começaram a entrar na carência que eu tinha por causa de todas as questões, né, vividas.
Não teve, graças a Deus, o Senhor não permitiu que houvesse adultério nenhum, mas isso foi um divisor de águas, uma brecha mesmo, uma seta. Porque através disso o inimigo começou a falar no meu coração, dizendo, tá vendo? Usando até pessoas de fora. Você tá nova, tá vendo? Recebe elogio, você tá bem, pode refazer sua vida, viu? Ó, ainda tem pessoas que te admiram, você ainda chama atenção. Ó, você não precisa viver desse jeito, você pode arranjar alguém melhor. E começa assim, por causa de simples palavras de encantamento, porque você se sente encantada com as palavras. E hoje em dia eu sei muito bem que é verdade, existem palavras de encantamento. E eu sei, minhas queridas, meus queridos, que a partir dali eu simplesmente falei: quero me divorciar, quero me divorciar. Procurei a advogada, falei para ele que ia me divorciar. Ele levou um susto. Eu procurei a advogada, eu arrumei dinheiro, eu paguei e dei entrada. Ele só perguntou se era isso mesmo, eu falei sim. E comecei a dar entrada no divórcio. Eu falei, vai ser rápido, logo eu vou ficar livre e acabar com isso. Era assim, eu sentia uma agonia para acabar com aquilo de uma vez. Tinha que ser rápido. Mas, graças a Deus, eu não deixei ao Senhor, eu não deixei a igreja, embora eu achasse que eu estava com toda a razão, que eu sofria com ele, que eu merecia coisa melhor, enfim, o inimigo colocou assim um holofote em tudo que era ruim para que eu enxergasse só aquilo. E era o que eu queria ver também, então eu passei a enxergar só as coisas ruins. Mas um dia eu estava sentada no culto, já assim chateada, porque isso começou em junho de 2019. Eu já estava em julho, quase chegando a agosto, e tinham me dito que seria rápida a separação, a advogada tinha dito, e eu paguei, tinha sido tudo assim, sem briga, sem nada, seria fácil, não tinha mais nada de sair, nada de sair. E um dia eu estava assim, eu sentada depois de um culto, que eu tinha inclusive escutado uma palavra falando sobre essa questão de separação, e ali parece que o Senhor tinha contado toda a vida para o pastor, a minha vida, o que tinha acontecido, mas não, hoje eu vejo que ele foi um instrumento usado. E eu comecei a chorar e falar, meu Deus, por que isso? Por quê? Por que tá demorando tanto? Por que as coisas estão assim? O que está acontecendo? Eu achava, né, que eu tinha falado com todo mundo. E naquele momento que eu estava ali sentada, falando com Deus, eu já falei com todo mundo, a advogada disse que ia ser rápido, eu não entendo por que ainda está demorando. Era uma agonia que eu tinha de ter o papel de divórcio, de assinar logo, enfim. Naquele momento que eu disse para mim mesmo, já falei com todo mundo, entendo, Senhor, eu ouvi uma voz audível falando para mim, como se fosse uma pessoa do meu lado. Você falou comigo? E ali, já estávamos aí chegando em agosto, né? Já estávamos em agosto. Eu caí em prantos porque realmente eu nunca tinha chegado para Deus e falado, Senhor, é da tua vontade que eu me separe? Tu estás nisso? Realmente não dá certo? É isso que eu tenho que fazer? Me guia, me orienta? Não, em nenhum momento eu pedi a orientação de Deus para isso. Eu fiz tudo com a minha própria agonia, impaciência, ansiedade e com a ajuda do inimigo, que é aquele que quer destruir todas as famílias, com certeza. Eu quero que você, seja homem, seja mulher, que esteja ouvindo, tenha uma plena convicção de que o maior investimento de Satanás é num casamento, é destruir uma família. Porque ele destrói todo mundo que está à volta. E foi assim que aconteceu, né? Eu então caí em mim mesma, né? E eu, quando caí em si do que eu estava fazendo, eu já estava entrando em setembro, e no dia, acho que foi 3 ou 4, não me lembro muito bem, logo no início de setembro, que eu falei para o meu marido, não, olha, vamos pensar direito. Ele falou, não, agora eu já aluguei um lugar, eu vou sair, eu não vou voltar atrás, porque ele já tinha se passado quase 3 meses, eu estava firme, e como é que ele ia entender que eu, de repente, né? E também nisso a gente sabe que tem a artimanha do diabo, né, para realmente desfazer. Ele também tinha pessoas que começaram a saber, começaram a dar força também para ele sair. Então, nós dois, na verdade, Satanás colocou perto da gente logo, não pessoas, ou nós procuramos, né, que apoiassem nossa separação. E aí, ele foi e se mudou. E dali em diante, daquele dia em diante que ele saiu de casa, cresceu um ódio terrível no coração do meu marido, a ponto de eu não poder ligar nem falar com ele. E eu comecei, então, a minha primeira etapa do deserto, da caminhada, que foi lutar pela reconquista. Então, meus amigos, meus irmãos, meus queridos, eu comecei a orar, ir em oração, procurar oração, pedir oração.
em oração, participar de tudo que é campanha. Foi aí que eu conheci vários canais do Guapo e de outras pessoas, da Sol e da Elaine. Da Elaine conheci bem depois, um ano depois. Mas esse primeiro ano de 2019, né, primeiro final de ano, foi assim, buscando todo mundo que eu conhecia para restaurar, que eu não queria. E eu achava que iria voltar atrás e não foi assim. Recebi profecias, recebi palavras que eu iria passar o Natal ali, mas não foi assim. Cada vez mais o meu marido odiava, me repudiava, não queria falar comigo por telefone, não queria ouvir minha voz. E eu lutando, eu orando, eu fazendo campanha. E assim eu passei a primeira parte do meu deserto, lutando, né, para reconquistar. Arrumei a casa toda, porque alguém me deu conselho, olha, você arrume a casa como se fosse esperar ele, já crendo na vitória. Arrumei, deixei espaço dele vazio no armário, na gaveta. Mas Deus tem um processo para cada um de nós. E nós precisamos entender e aceitar esse processo. Passada essa primeira etapa do meu deserto, aí da minha caminhada, vem a segunda etapa, que é lutar contra o desânimo e contra a aparência das coisas, né? Porque aí nessa segunda etapa, a gente já começa a ficar assim, não, acho que não volta, ele não mudou, ele não vai mudar, ele não me aceita mais. Você começa a ouvir muitas coisas ruins da parte da outra pessoa que não quer voltar. Você começa a ouvir e você fica calada porque você quer restauração. Muitas vezes eu chorei magoada com palavras que eu ouvia dele. Muitas vezes eu desligava o telefone. E todas as tentativas que eu tinha feito de reaproximação não deram certo. E ele realmente estava completamente fechado. Eu fiz a campanha do Salmo 23, do Salmo 91, eu fiz todas as orações e eu sei que isso não significa que Deus não ouviu ou não ouviu as campanhas, mas significa que ali, na segunda etapa, em que eu estava passando para lutar contra o desânimo, quando muitas vezes eu não tinha vontade nem de acordar, o Espírito Santo começou a trabalhar em mim. Começou a me mostrar as coisas que eu precisava resolver. Eu comecei a olhar mais para mim mesma, porque eu sabia que eu não podia. Eu tinha um filho de 17 anos, eu precisava que esse filho continuasse a vida dele. Eu não queria de maneira nenhuma atingir meu filho, porque eu sou filha de pais divorciados, eu sei o que é isso. Meus pais passaram a minha infância, a adolescência toda brigando, só se divorciaram depois que eu me tornei adulta, então eu passei muita coisa que eu não queria que meu filho passasse. Então eu me levantava, pedia força ao Senhor. Eu comecei a não focar só em orar pelo meu casamento, mas em orar por mim, pela minha vida. Então eu comecei a fazer as minhas devocionais com Deus, começava todo dia a ouvir uma palavra para dormir, ouvir uma palavra quando acordava, e orava e falava com Deus, e pedia forças, pedia renovação, pedia restauração, pedia tudo que eu tivesse sentido naquele dia, eu ia orando e pedindo. E comecei a me mover nesse sentido, de procurar o que você pode fazer por você mesmo. Comprei uma bicicleta, comecei a querer andar, comecei a servir na igreja, comecei a procurar ser útil para as pessoas, a fazer coisas e principalmente comecei a ouvir o que Deus queria falar para mim. Senhor, eu sei que eu não sou perfeita. Qual é a minha parte nisso tudo que aconteceu? Se tu tocastes em mim para pedir a restauração, então as coisas vão começar em mim. Eu ouvia muito a Elaine falar sobre isso, que a restauração começava na gente, mas eu não entendia. Mas quando eu comecei a viver isso realmente, quando eu comecei a olhar para dentro de mim mesma, a procurar me ajustar em Deus, eu comecei a procurar cortar a dependência que eu tinha da minha mãe, eu comecei a procurar a ser uma pessoa equilibrada, a não viver dizendo sim para as pessoas, mas a ter o meu espaço, a ter a minha vida. Eu procurei aprender a viver ali, só eu e meu filho, sem ficar dependendo de ninguém. E Deus foi me ensinando a caminhar com Ele. E a coisa mais maravilhosa e mais gostosa é que, apesar de tantos anos de cristã e de conhecer a Jesus, eu realmente conheci uma parte que é essencial. Conheci Deus como meu pastor, meu provedor, realmente, meu Pai. Antes eu conhecia Deus como um Deus que faz milagres, que faz maravilhas, mas que faz coisas grandiosas. E agora eu estava conhecendo um Deus do dia a dia, do levantar e de eu falar, Senhor, obrigado que eu acordei hoje, que eu posso te louvar, que eu posso falar contigo. Obrigada, Senhor, porque eu sei que tudo está nas tuas mãos. Obrigada pelo meu casamento, eu orava pelo meu marido, eu orava pela minha família toda. Eu já não estava mais focada só no meu casamento. Orava pelo meu filho, orava por outras pessoas. E assim eu continuei vivendo um dia após o outro. Eu comecei a viver cada dia. Eu comecei a entender que eu precisava
a ter consciência de que o meu casamento tinha acabado. Foi uma coisa muito dura que uma vez eu escutei a Elaine falando sobre isso. Aquilo doeu no meu coração, você precisa aceitar que aquele casamento que você tinha acabou. E aí eu falei, realmente, esse casamento que eu tinha acabou. O que Deus vai fazer é algo novo. Aquilo que tinha não estava bom. Então precisa da intervenção de Deus. E acabou. Acabou. Deus precisou quebrar, permitir que tudo fosse quebrado para que as coisas começassem a ser renovadas e reconstruídas. Então a segunda etapa foi quando eu tomei consciência de que meu casamento tinha acabado e de que a minha dependência era única e exclusivamente do Senhor. Eu dependia do Senhor todos os dias da minha vida para viver. E aí a gente começa a entrar na terceira etapa da caminhada. Eu comecei na terceira etapa a pensar, né? Tá passando o tempo, já se vão 2 anos. Eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus pode, mas e a vontade de Deus? Eu não perguntei para o Senhor se era da vontade dele que eu me separasse e agora também não estou deixando ele atuar com a vontade dele de novo. Então eu comecei nessa terceira etapa a agir diferente. Eu mal sabia eu que já estava perto de Deus fazer a obra. Quem sabe essa não foi a chave, né, que virou. Eu comecei a orar assim, Senhor, voltando o meu marido ou não voltando, eu continuarei contigo. Continuarei sendo sua. E o que eu penso hoje, eu não vou voltar atrás. Eu não quero um segundo casamento, mas eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida. E eu vou descansar. Eu vou descansar em ti e saber que tu és aquele que faz todas as coisas. Nessa fase, ele já tinha se passado, né, 2 anos, ele já estava conversando mais um pouco comigo. Eu já tinha ido uma vez na casa dele, tentando essa reconciliação. Ai, quebrou um pouco o gelo? Não, ele não abria a guarda, mas assim, começou a conversar, que antes nem conversava por telefone. A gente começou a conversar por telefone, eu comecei a falar, depois eu comecei, na terceira fase, a não falar mais, a só ouvir. Ele falava, eu via, o que ele falava, eu, tá bom, tudo bem. Concordava, sempre orava, Senhor, é assim. Concordava, não tentava mostrar minha opinião, não tentava mostrar se eu tinha razão ou não. Eu estava completamente assim, anestesiada em Deus, confiando em Deus, descansando em Deus. Eu comecei a aprender, eu parei de nadar. Primeiro eu achava que estava me afogando, estava pedindo socorro. Depois eu comecei a nadar e vi que estava cansada. Então nessa terceira fase eu comecei a aprender a boiar. E eu boiava. Simplesmente vinha a onda, eu estava boiando. Ele ligava, falava, fosse coisa boa ou não fosse, eu atendia com um tom de voz bom, animada, falando normalmente. Até que um dia, eu não sei eu não me lembro bem, ele falou alguma coisa. Aí, sobre casamento, porque eu sei que você ora, eu sei que você pede, eu sei que você... Porque as pessoas, meus irmãos, infelizmente, até mesmo aquelas que dizem torcer pela gente, são usadas às vezes pelo inimigo e contam, vão lá fazer. E tinha muita gente, né, que passava e ele sabia também, talvez pelo meu filho, não sei. Mas assim, ele de alguma maneira falou isso e eu falei para ele, sim, eu oro e vou continuar orando, mas eu nunca mais, eu falei para ele assim, você nunca mais vai me ver você pedindo para eu me ver pedindo a você para que você volte. Porque se você voltar, amém. Se você não voltar, amém. Todas as coisas estão na mão do Senhor e eu vou viver a vida como o Senhor quer e deseja. Ele ficou mudo, ficou calado. Depois dali, eu não falei nada, ele continuou ligando para falar de outras coisas e passou. Uns meses depois, 2 meses, mais ou menos, depois ou 3, eu estava saindo do dentista um dia e ele liga para mim. Ele já tinha dito que estava pensando em comprar um apartamento, mas eu fiquei na minha. Eu fiquei pensando, eu não sei para que ele quer, se ele quer que eu vá morar ou não quer, eu não sei, tá nas tuas mãos, Senhor. E eu saindo do dentista, estava caminhando até, foi um dia que eu decidi ir a pé, estava caminhando já em direção à estrada principal. Quando ele ligou, eu resolvi continuar caminhando. Ele começou a falar, assim, me incluindo nos planos. Olha, eu achei um apartamento em tal lugar. Olha, eu vou querer com tantos quartos, porque aí dá para os nossos filhos e não sei o quê. E eu tava assim. Eu tava andando, mas parecia que eu tava pisando assim, sei lá. Eu não senti nem que eu tava pisando. Eu falei, Senhor, o que tá acontecendo? De repente, aquele coração de pedra, aquelas palavras, aquela maneira dura de falar, tava completamente diferente. Olha, eu tô vendo, mas eu vou te mostrar. Eu sei que você vai gostar e você vai ver e olha, ora aí pra gente conseguir. Olha, ele nunca foi de me pedir pra orar pra alguma coisa, dificilmente, raramente.
Principalmente coisas assim que ele achava que eram materiais, que a gente que resolve, a gente que decide, que Deus dá inteligência pra gente resolver. E de repente esse homem estava assim, me pedindo para orar, me pedindo para fazer e fazer diferente as coisas. E eu ali falei, Senhor, seja feita a tua vontade. E eu falei, eu vou aceitar. E naquela hora o Espírito Santo falou, você vai aceitar tudo como ele decidir agora. Porque da primeira vez você decidiu, ele aceitou, como ele mesmo falou, e agora você vai aceitar. E eu aceitei, meus irmãos, porque, amados, a gente tem que entender que é um processo e que existe uma semeadura nas palavras, nas atitudes que nós tivemos antes da separação, durante, e a gente vai ter que se submeter a esse processo. É difícil, a gente não quer, mas é necessário. E aí ele começou a se aproximar e ajeitou tudo. Dali em diante, ele falou, ó, depois do Natal, aí ele começou, aí nós marcamos, ele me chamou e falou, olha, nós temos até outros imóveis, mas era assim, eu comprei no meu nome, ele comprou outro no nome dele, nós não tínhamos nenhum imóvel. Olha o que Deus faz. Nós não tínhamos nenhum imóvel, os dois com o nome junto. E ele falou assim, ó, no dia que eu comprar, ele falou assim, eu quero que você vá na Receita para colocar no teu documento, mudar o teu documento para de casada, porque eu continuava com, eu tinha meu documento de casada, mas não tinha mudado o CPF, porque a gente vai precisar para a assinatura da escritura. Eu levei um susto, sabe? Eu falei, oh, meu Deus, eu não acredito. E só tu mesmo fazes isso. Eu fui lá, fiz isso, ele me auxiliando, ligando, muito diferente do que ele estava, maneira de falar totalmente diferente. Deus estava operando e eu não sabia. Deus estava movendo ele, falando com ele, o próprio Deus, e eu não sabia, meus irmãos. Então, quando foi o dia, em fevereiro, nós assinamos a escritura, eu fiz a mudança, ele veio aos poucos, teve que vir aos poucos, porque ele estava num lugar alugado e ele tinha um tempo para entregar, né? Precisava de um tempo. E hoje, graças ao Senhor, toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor, a Deus mesmo, porque tudo foi Ele que fez, Ele que preparou. E nós fizemos essa adaptação de começar a nos reconectar, a estarmos juntos domingos, depois sábado, domingo, depois sexta, sábado, domingo e depois todos os dias. E tem sido bom, porque realmente é uma readaptação. É como se a gente estivesse casando novamente, mas só que com o mesmo marido, com a mesma esposa. Mas as situações realmente são novas. Deus faz realmente coisas novas e surpreendentes na nossa vida. E eu estou dando esse testemunho para que você, hoje, que está orando pelo seu marido, orando pela sua esposa, confia que Deus é que faz tudo. Nada do que você fizer com as suas próprias mãos vai mover nada, porque Deus quer que a honra e a glória seja toda dele. A única coisa que você pode e deve fazer é ficar quieto. E cuidar de você, cuidar da sua vida, cuidar da sua vida com Deus, procurar estar bem, procurar estar pronto, procurar estar, sabe, de bem com Deus, de bem com a vida. Para quê? Para que as coisas que Deus quer fazer, Ele faça. Então, descansa no Senhor. Para de se debater contra as ondas. Começa a boiar. E deixa Deus te tirar desse deserto, te levar para um oásis e depois te colocar de frente a águas tranquilas. De vez em quando vai ter uma ondinha? Vai. Mas você já sabe boiar, já sabe nadar, né? Então o Senhor faz a obra completa. Estamos caminhando, estamos felizes, estamos orando juntos, coisas que nunca fizemos, nem quando éramos recém-casados nem depois. Estamos juntos no Senhor, isso é que é mais importante. O nosso coração, primeiro, se conectou com Deus e depois se reconectou, porque faltava a principal presença. Não que a gente não colocasse Deus no casamento, a gente não colocava Deus nos nossos planos do dia a dia. E hoje é diferente. A gente, cada passo, cada coisa que a gente vai fazer, vamos orar, vamos falar com Deus. E assim tem sido. E eu tenho sido um testemunho, e ele tem sido um testemunho no trabalho dele, e eu por onde eu estou. E que esse testemunho sirva para abençoar a tua vida e te dizer, a tua confiança não está em nenhum homem, em nenhuma mulher. Tua confiança tem que estar em Deus. Obrigada, Elaine, pelos teus vídeos, pelos teus áudios. Obrigada pelo teu acompanhamento que eu fiz com a Elaine. Muito bom. Pelas tuas palavras e pelo teu testemunho, que muitas vezes me ajudou na época que eu pensava
em fazer diferente. Então, Deus, em desistir, né? Deus faz. E faz de maneira diferente de cada um. Que Deus faça na tua vida e no teu casamento a mesma coisa que ele fez no da Elaine e no meu. Um milagre. E que fique melhor do que era antes.